Olá, seja muito bem-vindo a mais um comentário sobre enquete aqui no nosso canal Reflexões do Calbenazzi no WhatsApp. Muito obrigado por aderir ao canal e nos seguir. A enquete dessa semana foi o seguinte: tivemos duas perguntas. A primeira, você já iniciou uma dieta e fracassou? Sim, com 3 votos, não, com 0. E na sequência, se sim, qual das situações a seguir você considera que implicou no fracasso da tarefa? Vamos às opções de resposta. 1. Adiei o início por várias vezes e não consegui começar. Toda vez acontecia algo, até que desisti. Tivemos um voto nessa opção. Veja bem, essa questão da gente tomar uma decisão no plano mental e depois não conseguir de fato implementar, pode ter implicatura de vários fatores, mas eu acho que o mais importante deles é exatamente a argumentação que a nossa mente vai ficar fazendo constantemente, né, para que a gente não consiga de fato implementar a tarefa, não consiga colocar em prática a decisão tomada no plano mental. Lembrando que para que uma tarefa, uma atividade seja de fato trazida à materialidade, à realidade, é necessário que exista uma decisão no plano mental e exista uma perseverança e uma constância no plano físico. O que quer dizer isso? Para além de eu tomar a decisão no plano mental, eu preciso fazer algo, eu preciso agir sobre essa decisão. Então, eu tomei no plano mental a decisão de fazer uma dieta. Eu preciso, além da decisão, planejar essa dieta, como que ela vai ser, e eu preciso também tomar a decisão em qual momento começar, né? É claro que esse em qual momento começar, a nossa mente ou ela vai fazer com que a gente simplesmente se esqueça dessa decisão e aí não consiga iniciar a tarefa, ou então ela vai jogar um monte de argumentos, né, para fazer com que a gente acabe tirando o foco da decisão mental que tomamos e dirijamos as nossas energias para outras realizações que não essa que vai implicar ali talvez uma reeducação alimentar, que seria o melhor, né? Uma combinação dessa reeducação alimentar com exercícios físicos, né? A restrição dos açúcares, dos alimentos gordurosos, dos alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que faz mal para a nossa vida. Então, uma série de questões pode envolver aqui essa alternativa, né, de que a gente adia por muitas vezes o início, não consegue de fato começar. Toda vez que a gente tenta, acontece alguma coisa em contrário, a gente esquece do compromisso, esquece de começar a cortar os açúcares, os alimentos gordurosos, os ultraprocessados, né? Ou então a gente até restringe isso na nossa alimentação, mas do nada a gente se pega lá com um brigadeiro na mão, com um bombom na mão, né? É bom lembrar que numa empreitada assim, se a gente de fato conseguiu começar, né, e aí a gente esqueceu no segundo dia e comeu um doce, não implica que a sua dieta está perdida, né? Implica em recomeçar novamente amanhã. Eu resisti um dia, eu resisti 2 dias, né? Eu posso resistir outro depois desse bombom. Não é justificativo para você comer a caixa inteira, tá? Então, vai acontecer mesmo coisas assim, esquecimentos do compromisso, vai acontecer coisas que vai impedir você de iniciar a tarefa. O importante é você manter a decisão mental, você não se esquivar dela e conseguir compreender quais são os impeditivos para a realização no plano físico dessa decisão mental, né? E aí vai precisar observação, né? Eu simplesmente acordei, tomei aquele café da manhã muito farto, com muito pão, com muitos pães, né? Com
muito salame, com muita calabresa, com muito bacon, com muitos doces, né, pastas, sólidos, e isso obviamente vai implicar na sua dieta. Então é necessário que você volte a sua atenção para isso, né? Então, como que está sendo o meu café da manhã? Como está sendo o meu almoço, pós-almoço? Tem muita sobremesa? Que tipo de sobremesa está indo? Né? Então, é por isso que eu falo, dieta é também uma reeducação alimentar. Não adianta você só cortar alimento, restringir alimento. É preciso fazer isso com consciência. Qual é o alimento que me é essencial, e qual é o alimento que eu posso retirar e a minha saúde, o meu corpo, o meu organismo vai agradecer. Como, por exemplo, os açúcares, os alimentos gordurosos, os ultraprocessados, né? Ao invés de eu comer um doce de leite de manhã, no café da manhã, ali passar no pão, eu comer uma fruta, por exemplo. Né? Ao invés de eu comer uma calabresa, de eu comer um salame, uma salsicha no café da manhã, eu substituir por um ovo mexido e assim por diante. Segunda alternativa, iniciei, mas não consegui levar adiante o planejamento. Não resisti ao desejo de comer e beber. É muito comum isso acontecer, essa alternativa não teve nenhum voto, mas é muito comum a gente começar dieta, isso já aconteceu comigo, e aí lá pelas tantas, né, a gente não resiste ao desejo de comer aquilo que a gente decidiu cortar, restringir, a gente fica com aquele desejo enorme de beber aquilo que a gente decidiu cortar, né? O refrigerante, por exemplo, a minha luta com o refrigerante foi muito árdua, foi muito difícil, mas com perseverança, né? Após tomar a decisão de não consumir mais refrigerantes e a perseverança, né? Perseverar nessa decisão no plano físico, mesmo às vezes esquecendo e tomando um gole, né? Ter constância no exercício, né? Disciplinado disso, de não beber, de restringir, me levou a não mais ter o desejo de tomar o refrigerante. Faz muitos anos que eu não desejo tomar o refrigerante, né? Que eu não tomo refrigerante. A resposta 3, a opção 3, consegui permanecer firme por vários dias, mas fracassei e acabei desistindo. 2 votos, inclusive um desses votos é o meu, né? Eu também voto as enquetes. Tá? Veja bem, a gente consegue permanecer, né, quando a gente toma uma decisão assim, a gente está falando aqui de dietas, mas isso pode servir para um monte de outras coisas, né? Corrigir pensamentos, sondar pensamentos, se esvaziar dos pensamentos, se livrar dos pensamentos, né? Emoções, né? Sondar emoções, corrigir emoções, conhecer emoções, estabelecer domínio sobre ela, né? Então, a gente toma essa decisão, a gente vai disciplinadamente, 1 semana, 2 semanas, e aí lá pelas tantas, no caso aqui da dieta, a gente começa a olhar para nós mesmos, e aí a gente fala assim, não emagreci nada, a minha calça ainda continua apertada, né? Não, já era para ter afrouxado um pouquinho, e aí esse tipo de pensamento, ele começa a ser engendrado pela nossa mente, e a gente nem se dá conta que é a nossa mente trabalhando contra o sucesso da nossa tomada de decisão. A gente tomou a decisão, a gente trouxe isso para o plano da materialização, está disciplinado, está tendo constância, está permanecendo firme, mas de repente você começa a ver que não está tendo resultado. É bom a gente lembrar, quando esse pensamento vem, que os resultados não surgem da noite para o dia, principalmente quando envolve essa questão, né, de alimentar, essa questão do corpo. Às vezes o nosso biotipo, como é o meu, é mais pro gordinho, né? Eu costumo dizer que às vezes só pensar na comida eu engordo, é claro que isso é uma figura de linguagem, né? Mas uma pessoa com metabolismo mais lento, numa dieta, numa reeducação alimentar, vai ter que se exercitar um pouquinho mais, vai ter que se disciplinar um pouco mais e
ter mais paciência, mais perseverança e mais constância no plano físico para poder visualizar o resultado. Eu me lembro que eu fui para a academia em 2014 por recomendação médica, já fazendo parte da terapêutica dos meus problemas de saúde, e dentro das minhas possibilidades, eu tenho limitações, obviamente, que eu tenho que observar. Dentro dessas limitações, eu vim obter resultado visível no meu corpo 3 anos depois, né? Então, olha o tanto de tempo que eu tive que perseverar, que eu tive que ter constância, que eu tive que ter disciplina, que eu tive que ter paciência, né? Para eu sair de 90 e alguns quilos para chegar a 78, né? Então, há que se perseverar, há que se ter constância depois da decisão tomada para você conseguir visualizar resultados e não deixar que a nossa mente utilize argumentos. Ah, você está sofrendo demais. Ah, é muito gostoso o refrigerante. Ah, a coxinha, o pastel é muito gostoso. Se de fato é, e eu não vou negar, o sabor de uma coxinha, de um pastel é muito bom, né? Essa fritura é muito boa. Tente inserir na sua alimentação de forma mais regrada, né, de forma controlada esse alimento, mas preferencialmente assado, né? Ou então escolha um dia no seu mês para você ingerir esse alimento, para você não ficar totalmente sem ele, já que você tem o paladar dele, né? Mas assim, o problema maior de você ingerir açúcares, de você ingerir alimentos gordurosos, ultraprocessados, não está exatamente em você ingerir o alimento, mas na quantidade e na frequência. Então, observe isso. Com que frequência eu estou ingerindo um determinado alimento? Qual é a quantidade que eu estou ingerindo? Isso também é importante e faz parte da observação para que a gente tenha sucesso numa empreitada como uma dieta. A quarta opção, conseguir levar adiante e finalizar a tarefa, porém os resultados ficaram aquém do esperado. Isso é muito comum acontecer nas dietas, ninguém votou nela, mas a pessoa passar vários e vários dias, semanas a fio, né, comendo aquele pouquinho, passando fome e perder 1 quilo, né, e não ficar satisfeito com isso. Gente, lembre-se, o sucesso para uma empreitada dessa demanda tempo, né? E vai implicar algo maior do que você simplesmente diminuir a quantidade de refeições, diminuir a quantidade de alimentos ingeridos ou só ingerir um tipo de alimento, né? É necessário reeducar a sua alimentação e inserir na sua vida um exercício físico, uma caminhada, uma corrida leve, tá? Hoje em dia a gente consegue com muita facilidade fazer exercícios em casa, porque tem muitos apps, tem muitos vídeos na internet ensinando a fazer exercícios com o peso do próprio corpo, que nos auxilia muito nessas empreitadas de perder uns quilinhos, né? Então, a gente se decepciona com uma dieta quando a gente não para planejar devidamente essa tarefa hoje, essa atividade hoje. Existe muita informação e aí é nossa responsabilidade também planejar, ir atrás dessas informações para que de fato a gente não chegue lá no final da tarefa, da atividade e se decepcione com o resultado. É muito comum depois de uma dieta, normalmente aquelas mais restritivas, você ter uma perda de peso considerável, você olhar e ficar satisfeito com o resultado e dizer, poxa, que bacana, emagreci, mas depois de 2 meses acaba voltando tudo ao que era antes, né? Porque você não vai ficar em dieta ad eterno, a vida toda, né? É impossível. E aí, aquele momento que você
relaxa um pouquinho a sua consciência, a sua observação sobre o seu próprio corpo, e aí você acaba comendo coisas que não deveria, em quantidades que não deveria, em frequência que não é recomendada, você acaba voltando ao peso inicial novamente. Exatamente porque é aquela coisa, né? Se você tem um problema e você ignora o problema, ele não deixa de existir, né? Ele fica ali à espreita e te pega no momento de fracasso. A gordura é assim. Essa célula ela vai secar no nosso corpo, mas ela vai continuar existindo ali. A partir do momento que você começar a a ingerir muita energia, muito carboidrato, muita proteína, coisas que colaborem, muitos açúcares, muita gordura, né? Alimentos muito gordurosos, coisas que colaborem para o aumento de peso, essa célula de gordura vai inchar novamente, né? Vai encher novamente e aí o peso volta. Então, é necessário, mais do que a dieta, fazer planejamentos, fazer reeducação alimentar, mudança de hábito de vida, inserindo aí um exercício, por exemplo, um exercício físico, que vai lhe ajudar não só a melhorar seu condicionamento, a sua saúde física, mas também prevenir que essa célula de gordura volte a inchar novamente no seu organismo. Por último, cumprir a minha tarefa, a minha dieta rigorosamente, mas no final fiquei muito mal. Isso daqui acontece com aquelas pessoas que fazem aquela dieta muito restritiva e acaba prejudicando o corpo com essa restrição. Então você acaba por adoecer, fazer o seu corpo definhar, ficar fraco, adoecer. O seu corpo é o resultado que você vai ter. Então é muito importante ter a consciência sobre essa tarefa, né? Evitar os extremos, que é o que eu vou falar no Pesar de Amanhã, né? Essa enquete ela vem exatamente falando sobre dieta, porque no texto reflexivo de fevereiro, que é o segundo texto da nossa série, eu vou falar sobre dieta. Então, chama a sua atenção para ficar atento então à nossa leitura amanhã e para o fato de que os extremos, né, seja ele o extremo à esquerda, seja o extremo à direita, seja o extremo negativo, seja o extremo positivo, todos são ruins. É extremo, né? E a coisa mais ruim que tem é uma pessoa extremista, uma pessoa fundamentalista. Ela definitivamente nunca estará aberta a aprender, aberta a esvaziar o seu copo para enchê-lo novamente, né? Então é necessário evitar os extremos. No caso da dieta, o extremo negativo de você tomar a decisão e aí você não observar que a sua mente vai lutar contra você, né, argumentando contra você para não implementar essa tarefa de fato, para não modificar, não melhorar o seu corpo, estamos falando só do corpo físico, né? Como também você levar à risca isso rigorosamente, né? E maltratar o seu corpo por causa disso. Então é necessário buscar o reto caminho. Para você que assistiu esse nosso bate-papo e gostou dessa ideia e quer estar junto conosco nessa caminhada de reflexões, procure no WhatsApp o canal Reflexões do Calbenassi. Se junte à nossa comunidade. Nós estamos com reflexões todos os dias. Na segunda-feira nós temos uma reflexão pequena, bem curtinha. Na segunda-feira nós temos a enquete. Na terça-feira nós temos uma reflexão menorzinha. Na quarta-feira nós temos os comentários sobre a enquete. Na quinta-feira, na sexta e nos demais dias a gente tem pequenas reflexões que, por certo, vão ajudar a gente a iluminar um pouquinho as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos saberes sobre o nosso próprio corpo, certo? Então, procure a gente lá, se junte a nós, vamos pensar um pouquinho por que tarefas tão simples às vezes se tornam tão difíceis no nosso dia a dia. Muito obrigado pela audiência, que para nós é sempre sinal de prestígio. Abraço.